A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora. É o seguinte, galera, começando mais um resumo didático. O tema de hoje é imperialismo e neocolonialismo do século XIX. Um tema que, embora tenha se iniciado, um assunto que tenha se iniciado no século XIX, que ainda perpetua na sociedade atual, porém de formas diferentes, né? Um assunto bem interessante aí. Mas antes de começar a detalhar o que é o imperialismo, ou também chamado de neocolonialismo, vamos pensar na seguinte situação. Imagine o continente africano. Imagine a população que vive nessa região. Quais imagens que vem à sua memória nesse exato momento? Vai pensando aí. Isso aí, pensou já? Então é o seguinte, provavelmente, né, deve ter vindo imagens na sua memória, né, da população africana, muitas vezes vivendo na pobreza, na miséria, na fome, as doenças, né, que acabam assolando a África, como a AIDS, né, você tem aí, recentemente você teve o surto da doença Ebola, enfim, vários problemas envolvendo o continente africano, né? Um continente bastante rico e que, infelizmente, por conta de alguns processos históricos, enfrenta bastante dificuldade, né, nos dias atuais. E é sobre isso que a gente vai falar, ou melhor, o motivo, né, um dos motivos da gente imaginar toda essa pobreza e essa miséria no continente africano é justamente este assunto, que é o imperialismo e o neocolonialismo que foi praticado pelas principais potências europeias do século XIX, né? Eu destaco as principais potências europeias, mas você teve também alguns países da Ásia, né? Você teve a presença do Japão. O Japão também praticou, desenvolveu essa prática. Você teve também os Estados Unidos, que desenvolveu e desenvolve essa prática ainda aqui na América. Podemos definir o imperialismo como sendo uma prática de dominação de um país sobre uma região, sobre um território. Essa dominação ela se dá de forma militar, né, o uso da força militar, se dá também de forma ideológica, né, e de modo também cultural. Entender o imperialismo, esse fator histórico que ocorreu no século XIX, é também entender um dos motivos que vão ocasionar futuramente a Primeira Guerra Mundial. Mas o que será que motivou com que as principais potências europeias iniciassem um processo de dominação de vastas regiões aí da África, da Ásia, né? E esse imperialismo também se deu aqui na América, né? Com outros países, não no caso os países europeus. Para entendermos os motivos que levaram a essa prática do imperialismo, precisamos reconhecer alguns fatores históricos que estavam ocorrendo na Europa, né? Durante o século XIX. Um dos principais deles é o fato de estar ocorrendo a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial ela foi motivada por alguns avanços tecnológicos, né, alguns avanços científicos que vão possibilitar com que a dominação no continente africano fosse executada, fosse efetuada. Podemos destacar aí, por exemplo, a invenção da eletricidade, né, a descoberta aí do petróleo e, consequentemente, aí a invenção do motor a combustão. Você temos aí o telefone, podemos destacar também o desenvolvimento de um aço mais resistente, que vai ser fundamental para o desenvolvimento da indústria. Enfim, houveram um conjunto de invenções na Segunda Revolução Industrial que vão possibilitar com que essa prática do imperialismo fosse executada de uma maneira mais eficiente, né? Facilitando, por exemplo, aí o deslocamento dos produtos de uma região a outra, enfim, facilitando a comunicação entre as regiões. Uma outra transformação também que é característica do século XIX é em relação ao sistema econômico capitalista. O capitalismo no século XIX ele está passando por grandes transformações, na qual você tem aí um interesse das grandes empresas, né, das grandes corporações em querer obter o maior lucro possível.
E diante disso, essas grandes empresas vão adotar um conjunto de estratégias, né? Dentro dessas estratégias podemos citar aí o trust, o holding e o cartel. É interessante aí com que vocês façam a pesquisa, né, o significado dessas palavras, que elas estão dentro dessa nova fase do capitalismo. Capitalismo esse que é chamado de capitalismo financeiro ou monopolista. Ele é um capitalismo que vai se basear também na fusão de bancos com grandes empresas, né? Os bancos vão financiar tecnologia, vão financiar investimentos aí para que as grandes empresas possam obter o maior lucro. E aí as empresas menores, né, com uma fragilidade econômica menor, elas vão acabar sendo sufocadas, pois não vão conseguir ter condições de competir no mercado diante dessas grandes empresas. Para o desenvolvimento da prática do imperialismo, temos que levar em consideração esses dois contextos históricos, que é a segunda revolução industrial e as mudanças no próprio sistema capitalista. Diante então desses fatores históricos que eu acabei de citar, as grandes potências vão iniciar o imperialismo, né? E alguns fatores vão impulsionar com que isso ocorresse, né? Vou destacar alguns. O primeiro deles vai ser o quê? Vai ser a forte concorrência a qual os países europeus estavam enfrentando no comércio, né? Você tinha até então, no início da Revolução Industrial, ou melhor, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. Mas já no século XIX você já tem outros países também industrializados e outros países estão passando o quê? A concorrer dentro do mercado, né? Concorrer entre eles. Para diminuir essa concorrência, ou melhor, para acabar com essa concorrência, as grandes potências vão adotar como estratégia o quê? Expandir os seus mercados para outras regiões. Uma delas, no caso, a África. Um outro fator também que foi desencadeado pela segunda revolução industrial é a questão da necessidade de fontes de matérias-primas, né, em grande quantidade e abundância. E aí você tem aí a África, né, como um local, né, bastante rico, que possuía bastante riquezas, tanto minerais, né, como petróleo, riquezas naturais. Essa região vai se tornar um dos principais alvos aí das grandes potências para suprir a sua necessidade de matéria-prima. Um outro fator também, né, que vai desencadear essa corrida imperialista, essa dominação do continente africano e também do asiático, é a necessidade de exportação de mercadorias, né, de você ampliar o mercado. Né? A gente está caminhando agora aí, né, nessa etapa para uma economia mais globalizada. As grandes potências vão adotar a seguinte estratégia, né? Vão buscar essa matéria-prima nessas regiões, né, transformá-la em algum produto industrializado, né, e expandir-la, né, e vender, exportar esse produto para o mundo todo. Né? Então são essas vertentes aí dentro dessas mudanças no capitalismo e também por conta da segunda revolução industrial que vão motivar a corrida imperialista. Então, para a gente entender melhor esse processo, vamos revisar. Então o que é o imperialismo, né? Ou também chamado de neocolonialismo do século XIX? Foi uma prática de dominação das principais potências da época, os países que eram industrializados na época, né, para dominar as regiões da África, da Ásia, da Oceania e também da América. Os países imperialistas tentaram legitimar a sua dominação através do etnocentrismo, ou seja, na convicção de sua superioridade em relação aos povos dominados. Desse modo, as grandes potências, né, se utilizavam de argumentos na qual se consideravam superiores, né, e se consideravam num projeto de missão civilizatória, ou seja, se colocava no papel de que o homem branco tinha o papel de levar o progresso tecnológico e científico às nações consideradas atrasadas. Dentro dessa perspectiva, as nações imperialistas elas desconsideravam as culturas, as etnias que ali haviam, consideravam-nos como primitivos, como bárbaros, como atrasados. Na Europa, os países imperialistas eles se consideravam superiores, né, aos outros povos
e se colocavam no papel de civilizar, de levar o conhecimento tecnológico e científico às nações consideradas atrasadas. Né? Um absurdo esse tipo de pensamento, porém é um pensamento que fazia parte daquela época, né? E que vai perdurar não só durante o século XIX e o século XX também. Vai ser muito forte esse pensamento e ainda vai servir de bases para outros projetos, né, de governo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Né? Você teve várias políticas segregacionistas, né, que foram adotadas no Brasil, inspiradas nessa mesma ideologia, né, de que os povos europeus, a cultura europeia era uma cultura superior. Muitos dos defensores das práticas imperialistas, né, se apoiavam muitas vezes em estudos, né, em ciências, né, inclusive em teorias. Por exemplo, você tem a distorção da teoria de Charles Darwin, né, que desenvolveu a teoria do evolucionismo e tal. Os defensores do imperialismo, ou melhor, dessa ideologia, né, de raça superior, muitas vezes de forma equivocada, reinterpretaram as teorias defendidas por Charles Darwin para legitimar esse tipo de dominação, classificando povos como superiores e inferiores. Outras ciências que foram desenvolvidas na época também, temos também a eugenia. Né? É interessante vocês pesquisarem sobre esses dois teorias que foram utilizadas para justificar e legitimar o imperialismo. Você pode pesquisar aí sobre o darwinismo social e sobre a eugenia, que vai trazer coisas bem importantes aí para você. Agora que eu já fui ali acalmar o meu filho, né? Inclusive, como vocês podem ver, eu tô no espaço que foi modificado, que é o quarto do meu filho, meu bebezinho que nasceu, tá com 3 meses, tava chorando bastante. Mas voltando ao assunto aí. Bom, como a gente pode perceber, essa prática de dominação dos países europeus sobre outras regiões do globo terrestre, isso já aconteceu já, né? Nos lembra aí, por exemplo, no século XVI, no período da colonização da América, né? Só que comparando o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX, podemos perceber algumas semelhanças e outras diferenças, né? No colonialismo do século XVI, a gente teve como principal território dominado, no caso, a América. No neocolonialismo, nós temos a África e a Ásia, né? Vou destacar esses dois. No colonialismo do século XVI, uma das justificativas ideológicas, né, para essa dominação foi a expansão, né, levar a fé cristã, catequizar, o projeto de catequização desses povos. Já no imperialismo do século XIX, você tem a chamada missão civilizadora, né, na qual colocava o homem branco europeu como superior, cabendo a ele levar o progresso tecnológico e científico às nações consideradas atrasadas. Então, podemos perceber que essa prática de dominação ela já ocorreu no século XVI, né? Aí foi chamada de colonialismo, para haver a diferenciação, né? Pois existem diferenças entre esses dois processos. Esse do século XIX, os historiadores costumam chamá-la de neocolonialismo, ou seja, novo colonialismo, nova dominação, essa do século XIX. A África foi o primeiro continente a ser dominado, a ser colonizado já no período ali das grandes navegações no século XV. Porém, naquela dominação, o projeto se concentrou em apenas pequenas feitorias, né? Buscando produtos como ouro, marfim, pimenta e o comércio de pessoas para serem escravizadas. Já agora, no século XIX, a dominação na África se torna muito mais ampla, né? E atraindo diversas potências que vão partilhar entre elas o domínio dessa região. Quem iniciou, né, no século XIX esse interesse maior na dominação do território africano foi um rei belga chamado Leopoldo II. Lembre-se de Leopoldo II porque ele foi um dos caras que cometeram um dos maiores genocídios aí na África, né? Vocês falam muito de Hitler, mas Leopoldo foi um cara filha da mãe, viu, gente? Os mais interessados em colonizar a África no século XIX.
E os países percebendo aí que talvez o Leopoldo, né, poderia ficar com com a maior parte da África, os países iniciaram uma corrida imperialista para tentarem garantir suas possessões nessa região. Para evitar uma guerra entre as principais potências europeias buscando o controle dessa região, em 1885, na Alemanha, né, ocorreu a chamada Conferência de Berlim. Nessa conferência, nessa reunião envolvendo representantes de vários países, Portugal, Itália, França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, enfim. Nessa reunião aí, ficou decidido aí como que seria a divisão, ou melhor, a partilha do território africano. A África ficou dividida mais ou menos desse jeito aí que vocês vão ver no mapa, que eu vou apresentar para vocês. Então aqui vocês podem observar como que ficou a partilha da África feita após a Conferência de Berlim, né? As maiores possessões ficaram entre os ingleses e os franceses, né? Os ingleses você pode observar aí olhando a cor verde claro e os franceses com a cor amarela. Lembrando que aqui nessa região haviam diversas etnias africanas e que foram reagrupadas, né, sobre um mesmo território e desconsiderando muitas vezes que muitas etnias praticavam guerras e conflitos durante a sua história. Quando elas foram reagrupadas sobre um mesmo território, esse fator desencadeou um conjunto de guerras civis que existiram tanto naquela época e ocorrem até os dias de hoje. Após a Conferência de Berlim, ficou estabelecido a preponderância do domínio da Inglaterra e da França sobre o continente africano, né? Portugal limitou-se aí a Angola, Moçambique, a Alemanha ficou com a região da Namíbia, né, com uma parte do território um pouco menor que as demais potências, né? E esse fator é um fator interessante aí para a gente já começar a pensar no que vai desencadear, né, um dos fatores que vai gerar um enorme clima de tensão que vai motivar a Primeira Guerra Mundial, né? O fator das disputas territoriais nas colônias na África e na Ásia. Esse já é um dos fatores aí que vai apimentar e vai motivar a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas o que eu queria destacar para vocês que foi no Congo, sobre o domínio desse rei belga Leopoldo II, que ocorreram um dos maiores horrores da história do imperialismo na África, né? Esse rei Leopoldo II, ele desenvolveu uma política de exploração total desse território, se utilizando, né, da exploração da mão de obra sem nenhuma remuneração, que no caso se caracteriza por uma volta da escravidão que naquela época já havia sido abolida na Europa. E você tem também uma série de crimes e atrocidades cometidas por esse rei para impor o seu domínio, né? O rei Leopoldo II tinha uma pretensão de obter um dos maiores lucros possíveis através da extração das riquezas dessa região. E para obter esses lucros, isso teve um alto custo, principalmente aí de vidas humanas. Houve um verdadeiro genocídio, um holocausto no território africano sob o domínio de rei Leopoldo II. É evidente que eu destaquei aí no caso o rei belga Leopoldo II, mas não podemos desqualificar, ou melhor, a dominação e os crimes que foram cometidos por todas essas potências durante esse período, né? É evidente que não podemos também pensar numa dominação passiva dos povos africanos nem dos asiáticos. Sempre houveram tentativas de resistência por parte dos povos, né, diante dessa dominação. No entanto, né, o uso da força militar acabava muitas vezes sufocando essas resistências. Desde o século XVI, a Inglaterra, através da Companhia Britânica das Índias Orientais, já exercia um forte controle sobre as colônias na Índia, né, sobre o território da Índia. Porém, no século XIX, devido a uma grande crise, um grande conflito entre britânicos, né, e os povos indianos, conhecidos como cipaios, fez com que os ingleses de fato tentassem garantir as suas possessões naquela região.
né? Esse conflito foi a Guerra dos Cipais, ou Revolta dos Cipaios. Cipaios eram soldados indianos que foram utilizados pelos britânicos para ajudar, né, no controle dessa região e para garantir, né, se utilizando da força militar, com que o seu domínio fosse efetuado. Na Ásia também, enquanto os britânicos dominavam a principal região aí da Índia, os franceses também tentavam garantir suas possessões no século XIX, né, garantindo suas possessões na região da chamada Indochina, né, que fica ali entre a Índia e a China, né, que é onde corresponde aos atuais regiões do Vietnã, do Camboja. Até o final do século XVIII, a China e o Japão conseguiam se garantir ainda em relação às pressões coloniais sobre seus territórios. Porém, no século XIX, essa situação ela mudou um pouco, né? E cada um dos dois, né, tanto a China quanto o Japão, conseguiram aí agir diante do imperialismo de formas diferentes. Na China, os ingleses, para expandirem o seu comércio, introduziram o ópio indiano na China, né? O vício do ópio gerou um grande mercado consumidor na China. E esse vício também gerava muitos problemas para a China, e o governo chinês decidiu proibir o comércio desse produto na China. E aí os ingleses, né, insatisfeitos por conta das suas perdas econômicas através do comércio desse produto, decidiram então travar uma guerra contra os chineses em relação ao direito de venderem o ópio naquela região. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra do Ópio. No Japão, até o século XVII, tinha uma economia um pouco mais fechada. Porém, no século XIX, né, sob pressão principalmente dos Estados Unidos, o Japão foi obrigado aí a abrir o seu comércio. Porém, para se livrar dessas pressões imperialistas, o Japão adotou uma estratégia de praticar também o imperialismo. De que forma? Investindo, né, e reorganizando as suas forças armadas, o seu exército, e também passando a exercer o imperialismo nas regiões vizinhas ali ao Japão. Né? Por exemplo, na China, ocupando a região de Taiwan, e também dominando a região da Coreia, que antes estava sob o domínio chinês. Bom, pessoal, e esse foi o meu resumo didático sobre o tema imperialismo e neocolonialismo do século XIX. Lembrando a vocês que esse resumo não substitui uma boa leitura do seu livro didático, né? É muito importante que você faça a leitura, pois nessa explicação eu fiz apenas um recorte desse assunto, havendo outras vertentes dentro desse tema, né? Espero futuramente fazer um outro recorte, um outro resumo didático abordando sobre o imperialismo que ocorreu aqui na América, né? Na América Latina, exercido pelos Estados Unidos, e fica até a próxima. Beleza? Valeu, um abraço. Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros que não entrar, que esse imóvel tá pra vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal.